assumisse o domínio de toda a terra, sem que os ungidos passassem a vida celestial, nem houvesse a destruição de Babilônia Grande e a conversão de Israel ao cristianismo, tudo predito como devendo ocorrer em 1914, levantaram-se sérias dúvidas entre os adeptos da Torre de Vigia. Então, meus amados, vejamos agora a palavra de Cide de Farias Miranda e William do Vale Gadeia, ex-anciãos que trabalharam 2 décadas de suas vidas em prol da Torre de Vigia. Desiludidos, escreveram no prefácio do seu livro A Verdade sobre as Testemunhas de Jeová. Abre aspas. Chegou, porém, o dia em que a luz, agora tênue do sonho, teve de confrontar-se com o brilho irrefreável dos fatos, o clarão ofuscante da verdade. E no seu livro eles escrevem o seguinte: a falsa profecia para 1914. O assunto é abordado atualmente nas publicações da sociedade com certa obscuridade. A ideia que elas geralmente passam é que se profetizou o fim dos tempos dos gentios para 1914 e que isto realmente aconteceu de modo invisível. Agora nós vamos ver o que o corpo governante divulgou oficialmente a respeito desse assunto ao longo de muitos anos. Os fatos inquestionáveis, portanto, mostram que o tempo do fim começou em 1799. Que a segunda presença do Senhor começou em 1874, que a colheita seguiu-se daí em diante e uma luz maior veio sobre a palavra de Deus. Está em A Sentinela, de 1º de março de 1922, em inglês. E então depois, isso foi mudado para 1914, conforme dito no livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, de 1968, página 94, como vai ser lido agora. Os últimos dias desse sistema iníquo de coisas. A Bíblia fala do tempo em que vivemos como sendo os últimos dias ou o tempo do fim. Os fatos mostram que se trata de um período limitado, com um princípio definido e um fim definido. Começou em 1914, quando Jesus Cristo foi entronizado como o Rei dos céus. Vejam bem, no primeiro momento, observam os ex-anciãos. Os fatos inquestionáveis mostram que começou em 1799. Depois, os fatos já mostram que começou em 1914. E eles perguntam, quem pode garantir que esta data é correta? Porque mudam toda hora. E continua aqui o livro A Verdade sobre as Testemunhas de Jeová, registrando documentos oficiais, a palavra oficial da Torre de Vigia. Abre aspas. A presença de Nosso Senhor como noivo e ceifeiro foi reconhecida durante os primeiros 3 anos e meio, de 1874 a 1878. Desde essa época, tem sido enfaticamente manifesto que em 1878 chegou o tempo em que deveria começar o julgamento real da casa de Deus. Está no livro O Tempo Está Próximo, de 1889, página 239. Depois, isto foi mudado para 1914, como está dito. Isto significa que Jesus Cristo começou a dominar qual rei do governo celestial de Deus em 1914. Está no livro Poderá Viver para Sempre do Paraíso na Terra, de 1983, página 141. Vocês poderão verificar que está tudo documentado. Dá o nome do livro, seja sentinela, seja revista, seja anuário, dá o ano e dá também a página. Ver como há uma mudança constante de datas. Vamos seguir aqui lendo documentos oficiais do corpo governante. Abre aspas. Em vista desta forte evidência bíblica concernentes aos tempos dos gentios, consideramos como uma verdade estabelecida que o final definitivo dos reinos deste mundo e o pleno estabelecimento do reino de Deus estarão cumpridos em fins de 1914. Está no livro O Tempo Está Próximo, mencionado no livro Testemunhos de Jeová,
Proclamadores do Reino de Deus, página 53, no rodapé, de 1889 à página 99. Mais uma palavra oficial do corpo governante. Abre aspas. E, com o fim de 1914, aquilo que Deus chama Babilônia e os homens chamam de cristandade terá passado, conforme já demonstrado pela profecia. Isso aqui está em Venha o Teu Reino, mencionado no Proclamadores, página 53, rodapé, de 1891, página 153. Eles estão dizendo que o cristianismo, eles chamam de cristandade, teria passado, iria passar em 1914. Todos os reinos, tudo o clero, todos os cristãos não estavam engajados nesse canal de Deus, então iriam todos ser destruídos e só iriam os ungidos para o céu, e etc e tal. Outro documento oficial. A data do encerramento dessa batalha está definitivamente marcada nas Escrituras como sendo outubro de 1914. Ela já está em andamento, seu início tendo se dado em outubro de 1874. Está aí a sentinela de 15 de janeiro de 1892, à página 23. Outra declaração. Não vemos razão para mudarmos os números, nem poderíamos mudá-los, se quiséssemos. Estas datas são, acreditamos, datas de Deus, e não nossas. Mas tenham em mente que o final de 1914 não é a data do início, mas do fim do tempo de aflições. Está em A Sentinela, de 15 de julho de 1894, à página 16. Eles tentam empurrar o negócio para Deus, dizendo que Jeová é quem fez essas predições. As datas de Deus, coisa nenhuma. Tira Deus dessa mentira. Tira Jeová desse negócio, desse engano. Deus não é Deus de